A maioria dos profissionais que eu vejo atuando não fazem a primeira avaliação. E quando fazem, não sabe como avaliar. Isso é um grande problema, porque o que seria avaliar? Se a gente parar para entender a palavra avaliar, avaliar nada mais é do que dar valor. Então você precisa dar valor para aquela condição atual que aquele indivíduo se encontra. E dar valor significa também você conhecer o indivíduo. Então, na avaliação, você vai ter a primeira etapa da avaliação, que é a anamnese, onde você vai conhecer o histórico clínico daquele indivíduo, você vai entender o indivíduo como pessoa, como organismo, você vai tentar olhar o máximo de exames de imagem se esse indivíduo tiver lesão, o máximo de exame de sangue se ele tiver algum acometimento metabólico, ou se ele tiver qualquer tipo de acometimento, peça para que esse indivíduo leve os exames. É importante você olhar e entender qual é a condição clínica daquele aluno que está chegando para você. Ele não é igual a todo mundo e ele precisa que seja olhado individualmente. E a maioria das pessoas não fazem isso, não leem exame de sangue, não olham o exame de imagem, não conseguem sequer interpretar bem a anamnese ou passar uma boa anamnese para aquele indivíduo. E isso é um grande problema, porque se você tem um problema na avaliação inicial, que é dar valor ao indivíduo naquele primeiro momento, como que vai ser a sua avaliação após o seu trabalho? Como que você vai dar valor ao seu trabalho? A maioria acha que dar valor ao trabalho seria modificar a percentual de gordura e aumentar a massa muscular. Isso não necessariamente. Por vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Você pega um indivíduo diabético que toma X UI, 2x UI de insulina, e esse indivíduo diabético passa a se exercitar. Sendo que você olhou o exame de sangue dele e viu que a glicose estava alta, que a hemoglobina glicada estava alta, antes dele treinar com você. Sendo que esse diabético ele entrou com você para querer emagrecer. E aí no final de um mês ele pode ainda não ter emagrecido, mas quando você avalia o novo exame de sangue dele, a hemoglobina glicada dele pode ter caído, ele pode ter reduzido a quantidade de insulina que ele usa, ele pode ter uma glicemia mais baixa, então nem sempre emagrecimento significa perder gordura, ganhar massa muscular ou modificar medidas. Às vezes, o treinamento, e na sua grande maioria das vezes, as intervenções iniciais do exercício vão gerar alterações bioquímicas plasmáticas que são medidas através de exame de sangue e que se você pede para que toda vez que aquele indivíduo fizer um exame de sangue, ele levar aquele exame de sangue para você, você consegue mostrar potenciais efeitos. Então, por exemplo, tá vendo aqui o seu LDL, que é o colesterol ruim, né, entre aspas, ele, na medida em que a gente aumentou aqui sua capacidade aeróbia, o teu colesterol ruim baixou. O seu HDL, que é o colesterol bom, ele estava baixo. Você aumentou a capacidade aeróbia, o seu HDL subiu, a sua glicose baixou, seus níveis de cortisol normalizaram. Então, isso tudo, essas adaptações que acontecem a nível bioquímico, elas antecedem o processo de modificação da composição corporal.